Se você está no mundo dos investimentos, seja investindo em ações, em fundos imobiliários ou até mesmo no exterior e quer organizar a tua carteira de forma eficaz para ter mais lucro, gastando no máximo 5 minutinhos por mês, o acelerador de patrimônio é feito para você porque ele facilita a tua vida. Essa ferramenta ajuda quem quer organizar e monitorar os investimentos, quem quer rebalancear a carteira de forma inteligente e quem quer comprar na baixa e vender na alta, sem precisar ficar se preocupando com fórmulas ou fazendo cálculos muito complexos. Antigamente, o que a gente fazia para controlar os investimentos? A gente tinha uma planilha bem tosquinha, né? Depois vieram os aplicativos. Só que esses aplicativos dão um monte de dado genérico que a gente consegue ver se a carteira está rendendo mais do que o Ibovespa, mais do que a inflação, mais do que o CDI. Só que no fim, você fica com um monte de informação dispersa que não te ajuda em praticamente nada. Com o acelerador de patrimônio, você não precisa mais desse trabalhão todo. Não precisa ter que baixar 5 aplicativos diferentes, porque cada um deles faz uma coisa. Ele funciona como um piloto automático que mostra o que você precisa fazer de forma automatizada, te guiando de forma eficiente para que você siga o plano ideal e evite perder dinheiro porque agiu com a emoção e não com a cabeça. Essa ferramenta ela é intuitiva e fácil de usar, reúne tudo num só lugar, desde a criação do teu plano de aposentadoria até a formação e gerenciamento da tua carteira. Com ela é praticamente impossível você errar na gestão dos seus investimentos, porque ela oferece uma estrutura clara e guiada, como se fosse uma trilha no meio de uma floresta. É só você seguir que você vai estar no rumo certo. Como é que ela te ajuda na prática? Ela tem abas de acompanhamento para todas as principais áreas de investimento, como ações nacionais, ações internacionais, fundos imobiliários, renda fixa. Ela faz o cálculo da tua reserva de emergência de maneira personalizada e intuitiva, não é nada genérico não. Ela faz o planejamento da tua aposentadoria, você pode simular e pode adaptar a tua estratégia ao longo do tempo, assim você assegura que você está no caminho certo para atingir tuas metas. Ela tem também o histórico de negociação e de proventos. Tudo é registrado lá, tudo fica guardado nela. Isso facilita o acompanhamento dos teus resultados, as decisões de compra e venda e também o recebimento dos dividendos para você fazer o levantamento de quanto você recebeu. Por fim, e não menos importante, ela tem o resumo financeiro, que é uma visão clara do que o seu patrimônio e as suas metas estão dando para garantir que as decisões tomadas estejam sempre alinhadas com o teu objetivo final. Agora eu vou entrar nos pormenores, eu vou entrar nos detalhes de cada uma dessas abas. Passando então por todas as abas do acelerador de patrimônio. Começando aqui pela aba resumo. O que traz a aba resumo? Simplesmente é o dashboard da tua planilha, é o dashboard da tua ferramenta. Ela vai mostrar como é que está a tua carteira, vai mostrar o que você precisa fazer para entrar nos eixos, ela vai mostrar se você precisa comprar ações brasileiras, ações internacionais, fundos imobiliários, mostra a que distância você está da sua aposentadoria. Então, ela é para você ter uma análise mais global da sua carteira. De que forma? Primeiro, através dos gráficos, né? Esse primeiro gráfico aqui é o gráfico que mostra a divisão da tua carteira atual. Veja que essa carteira aqui está completamente desbalanceada, ela está com 70% em ações internacionais, 30% em ações brasileiras, praticamente zero em fundos imobiliários e zero em renda fixa. Mas, se a gente olhar no quadro que está aqui abaixo, esse quadro mostra que a carteira tem uma meta. E a meta dessa carteira é ter 33% em ações brasileiras, 33% em internacionais e 33% em fundos imobiliários. Essa carteira está com 70, 30, 0 e 0. O zero da renda fixa, beleza, a gente não precisa. Segundo os cálculos, que eu já vou passar por eles, segundo os cálculos, essa carteira não precisa ter renda fixa. Mas fundos imobiliários é importante. E também é importante tirar um pouco do peso das ações internacionais. As ações internacionais estão com muito peso aqui nessa carteira. Então a pessoa precisa se desfazer de 36%, desculpa, 36% de ações internacionais, 3% de ações brasileiras ela precisa comprar e mais 33% de fundos imobiliários ela também precisa comprar. 33 mais 3 vai dar os 36, que em valores já vai aqui, ó, o rebalanceamento.
Então, todo mês, você abre o acelerador de patrimônio e bate o olho nessa parte da planilha, você vai entender exatamente o que você precisa fazer para que a tua carteira entre nos eixos. Então, nesse caso, você precisa vender R$ 6.833 de ações internacionais, comprar 586 de brasileiras e 6.248 de fundos imobiliários. Mais fácil do que isso não existe, né? Você bate o olho, opa, tá vermelho, eu tenho que vender, tá verde, eu tenho que comprar, quanto eu tenho que vender, quanto eu tenho que comprar, pronto, vou lá e faço o rebalanceamento. Sabendo exatamente o que você precisa comprar, o que você precisa vender, para que a tua carteira fique dentro das expectativas para atingir a meta que você quer, que é mostrada aqui por esse velocímetro chamado de aposentômetro. Nesse caso, a pessoa está no comecinho da jornada, com 18.851. Então, esse caso hipotético, a pessoa está no começo da jornada, com 18.851. Ela precisa chegar até aqui com 1.200.000 e alguma coisa. Então, para ela chegar até aqui, vai levar um tempo. Essa é a carteira ideal para que ela consiga chegar no resultado que ela quer. E como é que a gente tem esses dados de aposentadoria? Como é que a gente tem os dados da carteira? Como é que a gente sabe o que precisa fazer? Aí entra o plano de aposentadoria ideal, que fica na segunda aba da planilha. Eu sigo a seguinte filosofia, a filosofia dos 3 P's da liberdade financeira. Mas começa aqui: ponto de partida, pontos de interesse e o ponto de chegada. 2 P's a gente resolve aqui na aba plano de aposentadoria. O que é o ponto de partida? É saber exatamente a tua situação atual. Qual é o teu patrimônio financeiro atual? Quais são os aportes mensais que você pretende fazer? Qual que é o valor deles? Qual que é a tua previsão de aposentadoria? Quanto você vai receber de aposentadoria? Você tem, de repente, uma previdência privada? Qual que é a previsão de patrimônio lá? Qual que é a renda, a previsão da renda que você tem lá? Então, isso tudo você coloca aqui. E aí, vamos fazendo os cálculos aqui. Eu vou fazer um cálculo hipotético de alguém que, hipoteticamente, já tenha um certo valor, já vai fazer um aporte mensal aqui bem definido, já tem a data para aposentadoria, beleza? Então vamos supor que a pessoa tenha R$ 50.000, ela vai fazer aportes de R$ 1.500 por mês e ela quer se aposentar daqui 21 anos. Então, outubro de 2045. Perfeito. Ela não tem plano de aposentadoria, mas ela pretende se aposentar dependendo do INSS e o teto do INSS é de 7.800. Essa pessoa imagina que vai receber o equivalente ao teto do INSS. Perfeito. Passa aqui para o próximo item, a fórmula do apetite ao risco calculado. Lembra que quando a gente estava aqui vendo o resumo, tinha a carteira meta? Essa carteira meta, ela é baseada no teu apetite ao risco. Não tem nada dessa história de conservador, moderado e arrojado. Esquece isso, que isso aí só vai te atrasar. Foca no teu apetite ao risco. E aqui eu criei uma fórmula, essa fórmula é exclusiva minha, é criação minha, e essa fórmula, ela leva em consideração alguns fatores objetivos e alguns fatores subjetivos. Dentre os fatores objetivos está a volatilidade histórica da bolsa, a maior queda, a maior recuperação, o tempo entre essa queda e a recuperação. Então, tá tudo definido aqui nessa fórmula, nas questões objetivas. E a questão subjetiva é aquilo que você responde. São só 2 perguntinhas. Tua tolerância a risco atual de 0 a 10 e a maior queda suportada até 100%, é óbvio, né? Então, imaginando uma pessoa com alto apetite a risco aqui, a tolerância dela vai ser alta e a maior queda suportada também vai ser alta. E lembrando que 66% é a maior queda histórica registrada na Bolsa Brasileira, então ela teria aqui uma queda, aceitaria uma queda até maior, 70%. Beleza? Com essas características, a carteira dela ficaria 33% em ações internacionais, 33% em brasileira e 33% em fundos imobiliários. Se ela reduzir isso, digamos que é uma pessoa que não tenha tanta tolerância a risco assim, tolerância a risco dela seja mais baixa, seja, por exemplo, 2, e a maior queda suportada seja, sei lá, 10%. Ok, ela coloca isso, vem aqui no resumo e a carteira dela está completamente diferente. Veja que 444
em ações brasileiras, internacionais e fundos imobiliários, ou seja, 12% em renda variável e 88% em renda fixa. E mostra que essa carteira está completamente desbalanceada. O que a pessoa precisaria fazer? Vender 12.300 de ações internacionais, arredondando aqui 5.000 de ações brasileiras, comprar R$ 700 de fundos imobiliários e R$ 16.600 de renda fixa. Perfeito? Então, mostra toda a carteira, ela é baseada no teu plano de aposentadoria. Conforme você faz o cálculo do plano de aposentadoria, você já sabe exatamente tudo que você precisa fazer para manter a tua carteira nos trechos, nos trilhos e ver se você vai conseguir ou não se aposentar no tempo que você deseja. Beleza? Então, voltar aqui para uma pessoa com alta tolerância a risco para fazer a simulação da forma mais simples possível. Bom, essa pessoa quer se aposentar daqui 21 anos e quer ter uma renda de R$ 10.000. Beleza, está investindo R$ 1.500 por mês, ou seja, 15% da renda, para lá na frente receber uma renda de R$ 10.000. Quanto ela precisa acumular para receber essa renda de R$ 10.000? Seguindo as estatísticas, seguindo o resultado histórico do método Poupa-Tempo, a rentabilidade projetada para ela é de 10,14% ao ano acima da inflação. Se é 10,14% acima da inflação, a gente já garante o poder de compra, a manutenção do poder de compra e a elevação desse poder de compra. Então, se ela resgatar 10% ao ano sobre o capital que ela juntar, que ela acumular, ela consegue ter a renda que ela tanto deseja, de R$ 10.000, nesse caso aqui, nessa simulação. Para isso, ela precisa ter uma meta de um patrimônio meta de 1.240.000 aproximadamente. Se ela tiver 1.240.000, ela consegue tirar R$ 120.000 por ano, ou seja, na média, R$ 10.000 por mês. E quando que ela atinge esse 1.240.000? Em maio de 2043. Veja que a previsão dela se aposentar pela INSS com 7.800 é daqui 21 anos, e ela conseguiria antecipar e ainda receber mais do que receberia pelo teto do INSS investindo seguindo o método poupa-tempo. Como é que fica esse jogo todo? Aqui a gente já consegue analisar um pouquinho pelo gráfico, né? Aqui está a meta dela. A meta é receber, é acumular 1.237.000. Pô, esse 1.237.000 é essa linha amarela. Se ela seguir até o final, ela vai extrapolar essa meta, ou seja, ela vai poder aumentar a renda, vai poder aumentar o patrimônio percebido dela. Isso é ótimo, isso é perfeito. Ela pode ou resgatar um valor menor e deixar o patrimônio crescendo mais e mais rápido, ou ela pode simplesmente viver com uma renda maior lá na frente. Qual seria essa renda? Como é que seriam essas coisas? Bom, analisando aqui, a renda média prevista, a renda mensal prevista para a aposentadoria dos sonhos dessa pessoa é o plano inicial pelo INSS, o teto do INSS 7.800, ela já atingiria isso em abril de 41, ou seja, mais de 4 anos antes. Ela teria a renda do INSS 4 anos antes. Ela conseguiria se aposentar 4 anos mais cedo. Se ela permanecer até o final, com o método poupa-tempo, ela tem uma renda de aproximadamente R$ 13.000. Então, ela já aumenta a renda prevista dela com renda passiva. Então, ela já ia de 10 para 13.000 no período que ela deseja se aposentar. O patrimônio ia para 1.600.000. Agora, se ela quiser, a partir de junho de 43, ela consegue resgatar os R$ 10.000, que é o desejo dela para aposentadoria. A próxima aba é a aba da reserva de emergência. O que é essa aba de reserva de emergência? É uma aba completamente intuitiva. Você só vai colocar aqui o teu custo de vida mensal e aí responde algumas perguntinhas. Por exemplo, o custo de vida mensal, R$ 10.000. Beleza, perfeito, R$ 10.000 é o meu custo de vida. Quanto que eu preciso ter de reserva de emergência? A reserva de emergência vai de 3 até 18 meses. Quanto mais perto da aposentadoria, mais perto dos 18 meses, ok? E aí você vai respondendo essas perguntinhas aqui. A tua idade, de acordo com a tua idade, vai ser um montante ou outro. Começa com 18 anos e vai ali até acima de 55 anos. Próxima pergunta: com quem você mora? Mora com um companheiro, mora com os pais, mora sozinho, paga todas as contas, divide as contas. Isso tudo influencia no cálculo também. Estabilidade da ocupação. Ela é alta,
média, baixa, muito alta. Por exemplo, eu sou servidor público. A minha estabilidade é muito alta. Uma pessoa CLT, uma CLT, estabilidade média, talvez baixa, dependendo do mercado. Um autônomo, estabilidade muito baixa. Um vendedor, esses vendedores pracistas que dependem única e exclusivamente do trabalho deles, da saúde e tal, para ter uma boa renda. Também uma estabilidade muito baixa. Se acontece qualquer coisa, essa pessoa pode ficar sem renda por algum tempo, como foi o caso da pandemia. Então, estabilidade muito baixa nesse sentido, no sentido de recebimento de proventos, beleza? E, por fim, o número de dependentes econômicos. Nenhum, um, dois, mais do que dois, enfim, só respondendo isso aqui já vai sair exatamente o valor que você precisa de forma personalizada para ter a sua reserva de emergência já completa e condizente com a sua necessidade. Perfeito? Passando aqui para o próximo item, que são os pontos de interesse. Eu não vou me deter muito aqui, porque aqui é muito mais uma questão de planejamento financeiro. Mas a ideia é que você entenda quanto que você consegue ter de renda reservada para atingir objetivos de curto e médio prazo, para que aí sim você entenda se é possível ou não atingir esse objetivo. Vamos imaginar que você tenha R$ 1.500, ok? Você tem R$ 1.500 por mês para fazer determinado objetivo, para conquistar determinado objetivo. Aqui eu coloquei a compra de um carro. Você quer comprar esse carro daqui 2 anos e esse carro custa 120 mil. Você tem 50 mil e precisa fazer aportes mensais de 2.200 para dar uma rentabilidade perto aqui de 1% ao mês, que é a rentabilidade da renda fixa. Você precisaria fazer aqui entre 2.100, 2.200 reais para conseguir atingir esse objetivo. Então, se você só tem 1.500, opa, com 2.100 você não consegue. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para os 1.500. O que que você vai precisar fazer? Você vai precisar alongar um pouquinho esse prazo, por exemplo, para 1/7 de 2027. Você vai lá e coloca, opa, beleza, aqui segurando mais 6 mesezinhos, 7 meses, você já consegue chegar mais perto da meta que você quer. Então, atrasa ela um pouquinho para deixar as coisas todas bem casadinhas, bem redondinhas. Essa planilha, essa parte da planilha, essa parte da ferramenta é justamente para isso, para que você coloque essas metas de médio, curto e médio prazo, para saber se o seu orçamento comporta elas, para saber se elas são condizentes com aquilo que você deseja, ou se você vai ter que fazer algum ajuste no meio do caminho. Passando agora para a parte de ações brasileiras e internacionais, o histórico, como é que isso fica tudo registrado. Mas antes disso, eu vou partir para o site da B3. Antes de mais nada, você precisa ter o cadastro de investidor no site da B3 e é por lá que a gente vai extrair todas as nossas informações. Aqui na área do investidor da B3, você vai clicar em extratos, depois em negociação e aí você filtra pelo período que você quiser. Eu peguei aqui de 2021, de 1º de outubro até 31 de outubro de 2021. Clica em baixar, arquivo em Excel, baixar. Pronto. Agora é só você copiar os dados e colar no acelerador de patrimônio. Então, aqui no acelerador de patrimônio, você vem em histórico. É aqui que reúne todas as transações que você fez na bolsa até hoje. E aí, para você importar, você precisa copiar todos esses dados que aqui estão. Então, a data do negócio, tipo de negócio, o mercado, prazo, a instituição, o código, a quantidade, o preço e o valor total investido. Ctrl C nisso aqui. Agora que você copiou tudo que veio da B3, você vem aqui na coluna data de negociação, na primeira cédula em branco, você dá um Ctrl Shift V para que cole no mesmo padrão que já está aqui na nossa planilha. Veja que tem venda aqui, eu vou trocar todos esses comandos para compra. Então, vai ser tudo compra, beleza? Tudo compra aqui. Perfeito. Todos esses ativos foram comprados teoricamente. Aqui agora a gente precisa fazer a divisão do tipo, da classe de ativos. Então, vamos lá. Tem ações brasileiras, ações internacionais e fundos imobiliários. Veja que aqui só tenho ações brasileiras e ações internacionais. Eu vou simular, como se tivesse feito compra aqui também, de fundos imobiliários. Então, aqui, a princípio, são ações internacionais, beleza. Vamos colocar BIF3
como fundos imobiliários. Fundos imobiliários. Vamos colocar a BRAC4 também como fundos imobiliários. Perfeito. E o resto aqui vai ser tudo ações brasileiras. Perfeito. Vamos copiar. A hora que eu defino a classe de ativos aqui, esses ativos automaticamente vão para as guias correspondentes. Então, guia de ações internacionais, guia de ações brasileiras e guia de fundos imobiliários. Veja, ações brasileiras tem lá a CPL6, que eu comprei. São 200 ações. 200 aqui. Vamos conferir? Histórico. Opa, CPLE6, 200. Perfeito. EUK4 são 1.200. Vamos ver? EUK4, 1.200. Perfeito. Vamos ver a outra. TRPL4 eu comprei 300. Então, vamos ver. TRPL4 aqui, 300 ações. E é aqui que a brincadeira começa a ficar interessante. Veja, ele já soma a quantidade de ativos que eu tenho, né? Então, ele mostra que eu tenho 6 ativos aqui. Se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfeito, tá certinho. O total que eu tenho nesses ativos é de R$ 32.447, né? 32.447. Só que o meu valor ideal seria 18.670. Então, opa, eu já tenho mais do que o que eu deveria ter. E eu deveria ter R$ 3.111 por ativo, o que significa que, se eu multiplicar esses 3.111 por 6, vai dar aqui os 18.670. E por que aqui começa a ficar interessante a brincadeira? Porque é isso aqui que vai facilitar o meu rebalanceamento. Se você olhar esse gráfico pizza, veja que uma das ações aqui está muito, 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 muito acima das outras. E qual delas é? Se eu pego aqui, eu já verifico que a EUK4 está muito, muito acima. Por quê? Porque o valor atual dela é R$ 17.888 e eu deveria ter 3.111. Logo, eu preciso vender R$ 14.768,19. Então, o que está em verde é o que eu preciso vender e o que está em vermelho é o que eu preciso comprar. O que está em verde é o valor que eu preciso vender e o que está em vermelho é o valor que eu preciso comprar. Só de bater o olho aqui, eu já sei quanto eu preciso comprar, quanto eu preciso vender, qual ativo eu preciso comprar, qual ativo eu preciso vender, e exatamente assim eu consigo fazer o rebalanceamento de forma simples e inteligente, completando aquilo que nós vimos aqui na aba Resumo. Por quê? Porque na aba Resumo mostra exatamente isso. Mostra que eu tenho R$ 13.766 acima do que eu deveria, então eu preciso vender R$ 13.776 e se eu vender aqui exatamente esses valores e comprar esses valores, vai dar certinho a conta do que eu preciso. Aí vai sobrar dinheiro? Óbvio que vai sobrar. Para quê? Para comprar os 3.300 de ações internacionais e os R$ 10.450 aproximadamente de fundos imobiliários. E aí, se eu clico aqui na aba de fundos imobiliários, ela vai me mostrar exatamente isso. Vai me mostrar o quê? Que o total ideal seria 18.670. Só que eu só tenho 8.222. Então dá aproximadamente aqui R$ 10.450 a menos. O total por ativo deveria ser R$ 6.223. Em um deles eu tenho R$ 36, no outro 3.600, no outro 4.368. Então eu preciso comprar 6.000, 2.000, 1.800. Isso tudo está sendo mostrado aqui pela planilha e significa que se eu seguir exatamente isso, eu vou comprar os ativos que estão mais baixo na minha carteira, então eu vou comprar na baixa e vou vender os ativos que estão na alta, ou seja, as ações brasileiras, que aqui no caso estão na alta. Supondo, obviamente, que essa carteira aqui
ela já estava montada antes, que ela já estava seguindo, né, a metodologia de investir nas ações de fundos imobiliários, a gente mais e nos ativos internacionais. Então, isso tudo aqui pressupondo que é uma carteira que já está em andamento. Agora vamos para uma das partes mais esperadas por todos os investidores, que é o recebimento de proventos. E aqui entra juros sobre capital próprio, entram dividendos, enfim, todos os proventos que você vier a receber. Tranquilo? Aqui, da mesma forma que nós fizemos para importar o histórico de negociação das nossas ações, fundos imobiliários e ações internacionais na Bolsa de Valores, a gente vai fazer também com os proventos, com os juros compostos, enfim, com os nossos recebimentos, beleza? Como a gente faz? Ao invés de ficar aqui digitando o produto, o pagamento, o tipo de evento, a instituição, a quantidade, o preço unitário, o valor total, nada disso. A gente vai lá no site da B3 e vai importar de lá. Como a gente faz isso? Primeira coisa, clicando aqui nesse botãozinho, proventos. Depois, recebidos. E aí a gente filtra pelo período e baixa em Excel, da mesma forma como a gente fez com o histórico de negociação de ações e fundos imobiliários. Colou os dados, está aqui um exemplo hipotético. Ação FESA, pagamento 20 de setembro de 2021, juros sobre capital próprio, 400 ações, 6 centavos por ação, a pessoa recebeu já o valor líquido de 18,56. Digamos que a pessoa está recebendo proventos todos os meses. O que ela faz? Ela vem aqui na planilha e cola. Opa, recebeu 18,56 mais um mês. Perceba que aqui em cima o valor total, ó, vai sempre somando. Então, ali em cima é o valor total e ele vai aumentando a cada recebimento de proventos que você registra aqui na aba Proventos do Acelerador de Patrimônio. E assim fica muito mais fácil de você fazer o teu controle de recebimentos e também entender o que você precisa mexer na carteira, qual é o tipo de investimento que está pagando mais proventos, para que na hora que você for se aposentar, você tenha mais clareza daquilo que você precisa fazer e daquilo que está dando mais resultado para você. Tá, e por que o acelerador de patrimônio é essencial para você? Se você já tentou usar planilha manual, tentou usar aqueles aplicativos gratuitos, você sabe como tudo isso é confuso e desorganizado. Já o acelerador de patrimônio, todos esses dados estão centralizados e organizados de forma automática, e isso permite que você se concentre naquilo que realmente importa. O que é? Curtir a família, aproveitar o tempo livre e deixa lá teu patrimônio crescendo, sem ficar se preocupando, sem ficar de fiscal de papel. É isso que eu uso para administrar o meu dinheiro e é assim que eu invisto. E essa ferramenta ela é fundamental para que os meus planos de me aposentar com renda 3 vezes maior e 17 anos mais cedo seja concluído com sucesso. Para quem não sabe, a minha meta é uma aposentadoria com investimentos aos 48 anos com renda de 50 mil. E se não fosse o método Poupa Tempo e a ajuda do acelerador de patrimônio, eu tenho certeza de que eu não ia conseguir chegar lá. Essa união que eu venho elaborando durante os últimos anos, até chegar nessas funcionalidades, nessa forma de investir, que me fazem gastar 5 minutos por mês para ver o que eu preciso comprar ou vender na minha carteira e ter mais lucro que 96% do mercado. Você viu como é fácil, você viu como é rápido. E essa forma automatizada que o método Poupa Tempo e o acelerador de patrimônio me garantem, sem precisar ficar pensando, calculando, quebrando a cabeça para saber se é melhor comprar a ação A ou a ação B, ver qual delas deu mais lucro, qual mais valorizou no último mês, qual delas continua boa, ficar olhando uma a uma, escolher uma delas e ficar na dúvida se fez a escolha certa. Isso não é vida. Assim a gente não tem nem lucro e nem sossego. Deixa um sistema validado, deixa um sistema testado, deixa um sistema comprovadamente lucrativo e simples fazer esse trabalho que é chato pra caramba. E o método Poupa Tempo é, com toda certeza, o melhor caminho para quem quer se aposentar com investimentos, para quem quer viver de renda com investimentos. Na boa, não tem nada parecido no mercado. Não tem nada parecido em qualidade, em suporte. Eu mesmo respondo todo mundo pessoalmente e muito menos em resultado. Porque eu aplico aquilo que eu ensino e eu só ensino aquilo que eu faço. E a oportunidade de você ter uma renda maior na tua aposentadoria, ó, tá batendo na tua porta. É só usar o acelerador de patrimônio, entender a metodologia do Poupa Tempo e aplicar. Agora, você precisa também fazer a tua parte, né?
entrar em ação, pagar o preço. Tem um monte de gente que já está fazendo isso. Gente real, gente como eu e como você. Eu não nasci especialista em investimentos. Meu pai era um quebrado, fudido. Eu ralei pra caramba, ralo até hoje, trabalho 12 horas por dia. Só que eu tenho tranquilidade de dizer que por conta do método poupa-tempo e das estratégias de investimento que estão lá, eu vou conseguir ter uma renda muito maior na minha aposentadoria. Aliás, hoje eu já tenho renda passiva muito maior que a minha renda ativa. E é isso que eu quero para você. É isso que eu quero para a tua vida e para a tua família. Então clica aí no link que está aqui embaixo na descrição. Entra no método Poupa Tempo. Seja um aposentado boa vida, seja mais próspero. Aproveite essa oportunidade. E se você gostou desse vídeo, se você gostou do acelerador de patrimônio, achou ele bacana, curte, dá uma curtida nesse vídeo aqui, coloca a tua opinião aqui embaixo também sobre essa ferramenta, diz se você tem alguma dúvida, se você mudaria alguma coisa, bota isso aqui também. As críticas são sempre bem-vindas. E se você gosta de investimentos, se você quer viver de renda e quer se aposentar melhor e mais cedo, se inscreve no canal.